Derrama, Senhor, da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Teus filhos estão aqui na tua presença, Senhor, porque creem em ti, Senhor. Porque creem, Senhor, na palavra, Pai, que tem ouvido, que tem aprendido. Senhor, nos ajuda a cumprir, Senhor, cada detalhe, Pai. Que a cada dia, Senhor, que formos confrontados pela tua verdade, Senhor, possamos reconhecer o nosso pecado, possamos, Senhor, nos humilhar diante de ti, Senhor, e crescer um pouco mais, Pai, e nos aproximarmos de ti, Senhor. Pai, queremos te pedir, abençoe esse culto, Deus. Sabemos que tu já estás trabalhando aqui, Senhor. Continua, Pai, e completa aquilo que tu tens para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado. Abençoa aqueles que nos assistem, Senhor. Aqueles que estão a caminho, Pai amado. Senhor, que aqueles que o Senhor deseja que estejam aqui, Senhor, que venham, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo que for contrário, Pai, a Ti, ao Teu reino e à Tua vontade para nós, eu dou uma ordem que bata em retirada, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, faz o que Te apraz, Senhor. Enche esse lugar, Pai amado, com a Tua presença, Senhor, com a Tua luz, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, dar a inocência ao primeiro amor e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do meu amor, Senhor. Não posso viver longe do meu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Nos abraça, Senhor. Abraça-me. Queremos te sentir, ó Pai, como um pai abraça o seu filho, Senhor. Abba, Pai. Abraça-me. Tu és nosso Paizinho, ó Deus. Com teus braços de amor. Glórias a ti, ó Pai. Quero ser como criança. Cante, igreja. Te amar pelo que é. Voltar à inocência. Voltar à inocência. Ao primeiro amor e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Abraça-me, Senhor, com os teus braços de amor. Glórias a ti, ó Deus. Ó Aleluia. Senhor. Obrigada, Pai, porque temos em ti o nosso porto seguro, ó Deus. Te louvamos, Pai, te rendemos graças, Senhor. Glórias, glórias a ti, ó Deus. Jesus, Jesus, quero ficar contigo, quero ser seu amigo, quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Quero ficar contigo, eu quero ser seu amigo, quero comer no seu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lara, 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 lara. E arrastar. Lara, 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 lara. Jesus, Jesus, eu quero muito você. Pegar suas sandálias, esconder, esconder pra você não sair, pois quero estar perto de ti e te abraçar. Lara, 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 lara. E te abraçar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que eu sei, descansar recostado ao teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lara, 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 lara. E me acalmar. Lara, lara, lara.
quero vestir sua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Lara, 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 te abraçar. Lara, 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 lara. Aleluia. Nos transforma, Senhor. Muda tudo, Pai. Muda tudo aqui. Muda tudo aqui. Filhas, por favor. Vamos passar pro outro, irmãos. Deixa, pode deixar. Deixa. Pode sentar lá. Irmãos, desculpa, tá? Senhor, nós queremos chegar diante da Tua presença mais uma vez, ó Pai. Queremos Te dizer, Senhor, que somos dependentes de Ti, Senhor. Tudo que fazemos aqui, Senhor, é para Te agradar, Senhor. E nós Te pedimos, Senhor, que nessa noite Tu nos perdoes, Senhor. Mas que Tu venha, Senhor, olhar para nós com um olhar de misericórdia. Mais uma vez, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nos abençoa nessa noite. Que toda e qualquer investida do maligno seja repreendida e paralisada pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Clame ao Senhor, vem. Vem e toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar, Jesus. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular.
Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas, Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Grande tu és, Senhor. Glórias, glórias a ti, Senhor. Ó meu Senhor, ó meu Senhor, vem, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Jesus. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda, Senhor. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Cante, igreja. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, onde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em nós. Aleluia. Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glórias a ti, ó Deus. Nós, quando conhecemos a Jesus, irmãos, nós jamais seremos os mesmos. Apesar da luta que Satanás tem contra nós, até dentro do culto, ele tenta, né, contra nós. Mas Deus é maior. Deus é maior. Vocês são vencedores porque estão aqui nessa noite. Você sabia disso? Havia uma força contrária para vocês não estarem aqui, mas Deus foi maior. E por causa disso você jamais será o mesmo. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face.
o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Cante, igreja, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Queremos ser tocados por Eu ti, jamais. Senhor. Queremos ser transformados, Pai. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais. Cante, igreja, cante, coloque. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Vou ler com os irmãos o nosso momento de oferta. A palavra que está em Lucas 16:10. Quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também é desonesto nas grandes. Amém, irmãos? Muitas vezes nós pensamos que para ofertar, nós precisamos estar abastados, precisamos estar com os bolsos cheios. E aí o que sobra, nós ofertamos. Mas na verdade, a nossa fidelidade ao Senhor, ela está justamente nas coisas pequenas. Aquilo que você faz no pouco é o que você vai fazer quando você estiver no muito. Irmãos, dinheiro é algo que nunca sobra. Nós sempre queremos mais. Graças a Deus por isso nós sonhamos. E nós devemos sonhar, porque é o sonho que nos impulsiona a alcançar aquilo que nós queremos. Se os sonhos forem de Deus, principalmente, desse nós não devemos desistir jamais. Então não espere, irmãos, não espere o amanhã para você fazer, porque nós sabemos que o amanhã pertence ao Senhor. Nós precisamos ser fiéis hoje, com o que nós temos hoje, e é o que o Senhor tem nos colocado. Aquele que é fiel no pouco, será também fiel no muito. E o próprio Senhor também nos diz que aquele que é fiel no pouco,
sobre o muito Ele o colocará. E eu ainda estou lembrando de uma parábola, onde ele diz que aquele que recebeu um talento do Senhor e não investe no Senhor, nas coisas que são dele, vai perder até o que não tem. Isso é sério demais, irmãos, porque é uma questão de você saber semear. É uma questão de você saber onde você vai investir. O melhor lugar para nós investirmos, irmãos, é no reino do Senhor, é na presença dele, porque daqui é que vai sair a verdade, daqui é que vai sair o ensinamento, daqui as pessoas serão alcançadas. E nós precisamos crer nisso, nós precisamos investir nisso para começarmos a colher os frutos. Já temos colhido, né? Assim como a nossa irmã Marta falou, nós já temos colhido um fruto de um trabalho que é um trabalho longo, não começou ontem. Nós temos colhido, mas eu creio que o Senhor tem muito mais para nós, para cada um de vocês. Tem muito mais para a igreja e para cada um dos membros que fazem parte da igreja do Senhor. Amém? Aleluias, Deus. Glórias, glórias a Ti, Senhor. Levante a sua oferta para nós orarmos por você. Pai, Tu sabes, Senhor. Tu conheces, Pai amado. Tu és, Senhor, soberano. Tu és o único, Senhor, capaz de ler pensamentos, Pai. Nós pedimos aqui, Senhor, que o Senhor tocasse em nossa vida, Pai, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nos nossos lábios, nas nossas mãos, nos nossos pés. Senhor, toca, Pai, porque precisamos Te sentir, Senhor, e sentir a transformação que só o Senhor pode fazer em nós. Pai, nós estamos aqui, Senhor, gratos, Pai amado, na Tua presença. E trazemos, Senhor, diante do Teu altar as nossas ofertas, Pai. Queremos Te pedir, Deus, que Tu recolha, Senhor, principalmente, Pai amado, o nosso coração, Senhor. Pai, atrai o nosso coração para Ti, Senhor. Pai, queremos, Deus amado, que o Senhor controle o nosso viver, Pai. Controle o nosso ser. Toma, Senhor, o nosso coração em Tuas mãos, Senhor, e nos ajuda a sermos melhores para Ti. Pai, eu Te peço também que o Senhor receba cada uma das ofertas, Senhor, que serão trazidas diante do Teu altar. E eu Te peço, Pai, que Tu venha abençoar os Teus filhos, Deus, no pouco, Senhor, e que o Senhor mesmo os coloque no muito, Pai, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, fidelidade e lealdade a Ti, Pai. E, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor prospere, Pai, a Tua igreja e os Teus filhos, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, a cada ofertante e suas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Sona o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por Teus caminhos, Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Aleluias, Pai. Eu jamais queremos serei viver essa verdade, Deus. mesmo. Pai, toca, Senhor. Toca na Tua igreja, Senhor. Mesmo. Nos transforma, Manda Pai. Teu amor Nos aperfeiçoa, Deus. tocar em mim. Aleluia, Senhor. Glórias, glórias a Ti, ó Pai. Aleluias, Deus. Santo és Tu, Graças Jesus. a Ti, ó Pai. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos orar? Senhor, estende a tua mão, Senhor, sobre as tuas pequeninas, Senhor. Guarda, Senhor, debaixo das tuas asas, Senhor, aonde elas estarão seguras, Senhor. Livra as tuas filhas de todo mal. Abençoa o seu crescimento e que elas cresçam, Senhor, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Que nenhum mal venha a suceder sobre elas, mas que elas sejam uma bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra? Jeremias. Hoje eu esqueci de mandar para o Marcos os textos. Marcos vai ficar doido comigo. Jeremias, capítulo 29. Versículo 13. Jeremias 29, 13. Amém? Marcos já está craque, né? Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nessa versão está dizendo ali: e se me buscarem de todo o vosso coração, me encontrarão. Amém? Pode se assentar. Eu não sei se você já leu esse texto sobre Israel, mas Jeremias ele fala num momento onde o povo de Israel está exilado, onde o povo de Israel está preso, aprisionado. E Deus então dá uma promessa para Jeremias em profecia. E ele diz que Jeremias, para falar com aquele povo, que ele vai tirar aquele povo do cativeiro e vai retornar com aquele povo de onde ele nunca deveria ter saído. A pergunta é: por que Israel, o povo judeu, saiu de onde eles estavam? Tem algumas versões, mas alguma coisa eu entendo, né? Versão Pastor Emanuel. Deus nunca permite que você fique parado sem dar frutos. Preste atenção nisso. Se você é uma pessoa que foi alcançada pelo Espírito Santo de Deus, se você for uma pessoa que foi resgatada pelo Espírito Santo de Deus, Ele jamais vai permitir que você fique acomodado, sem dar frutos. E era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Durante um tempo, o povo de Israel ficou com medo das perseguições. O povo de Israel ficou com medo de se reunir. Coisas que acontecem, por exemplo, em outros países lá da Ásia. Aconteceu nessa época aqui. E eles ficaram com medo, porque o seu mestre havia sido crucificado. Outros irmãos haviam sido mortos. Pedro havia sido crucificado de cabeça para baixo. Outros irmãos foram mortos, perseguidos até a morte. E eles, com medo, começaram a se esconder. Mas Deus havia feito uma promessa de que aquele evangelho iria ser pregado em Samaria e até os confins da terra. Aquilo precisava acontecer. Deus então ele precisou trazer uma perseguição ao povo, para que o povo então se espalhasse e o evangelho do Senhor se espalhasse junto com eles. Nesse momento eles estavam dispersos. Nós vamos começar a ler do versículo 1. Você vai ver o que o profeta recebeu de Deus. Marcos, versículo 1 desse capítulo aí. Vocês vão ver na versão do NVT, né? E eu queria ver ler para vocês na versão original do hebraico, mas é muito parecido. Diz assim: e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta,
enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Ou seja, Jeremias estava dentro de Jerusalém e ele agora envia cartas para aqueles que estão fora, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Eles estavam no lugar de idolatria, Babilônia. Eles haviam sido aprisionados no lugar onde eles não queriam estar, onde havia adoração a ídolos, onde havia tudo ao contrário que eles haviam aprendido, e eles agora estão aprisionados lá. E Jeremias então é levantado por Deus para falar com eles. E a gente às vezes, olhando no início do versículo, a gente pensa que é só para aqueles mais velhos, para os sacerdotes e para os profetas. Mas Deus não está falando só com eles, está falando com o povo dele. E eu queria perguntar para você, quem você é? Difícil resposta, né? Você é um ancião? Você é um sacerdote? Você é um profeta? Ou você é povo de Deus? Então não há para onde correr, você entende? Ou você é um, ou você é o outro. Mas na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, você é povo de Deus. E Deus nessa noite está usando a minha boca para falar com você, como Jeremias falou com aquele povo naquela época. Deus está falando com você nessa noite. A Bíblia fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 2 ele diz assim: depois que saíram o rei Jeconias, acho que ali deve estar outra versão, e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor, versículo 4, dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Quem foi que transportou os judeus de Jerusalém para a Babilônia? Quem foi? Vou ler de novo. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Então, quem transportou os judeus de Jerusalém para a Babilônia? O Senhor dos exércitos. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Por mais ruim, ou por pior que pareça a situação que você está vivendo, por pior que pareça aquilo que está ao seu redor, quem te colocou nesse momento aonde você está foi o Senhor dos exércitos. Não foi mais ninguém. Jesus está colocando em ordem a mente daqueles homens. Jesus está dizendo para eles: olha, não adianta vocês acharem que a situação que vocês estão vivendo foi por causa do outro, foi por causa do inimigo, foi por causa do diabo. Não, foi porque eu coloquei vocês aí. E às vezes a gente ouve uma situação dessa, ou lê um texto desse e diz assim: mas será que Deus é tão mau assim, irmãos? Será que Deus então ele quer ver o nosso desespero, os nossos problemas? Ele quer ver a nossa vida em situação ruim? Eu posso te dizer que Ele, num primeiro momento, Ele não pode nos falar o que Ele quer fazer. Porque se Ele fala, por exemplo, com Davi, o que iria acontecer com ele, com José, o que iria acontecer com ele, você acha que José teria capacidade de enfrentar aquilo tudo que ele enfrentou, irmãos? José era o filhinho do papai, o amado do seu pai.
Tanto era assim que ele tinha uma túnica diferente dos outros irmãos. A túnica de José era colorida. O dos outros irmãos não era colorida, era em tons escuros. Mas José era o filho amado. Só que ele precisava crescer. Tem fases da nossa vida, irmãos, que nós temos que sentir o amor de Deus, sim. Tem fases da nossa vida que nós precisamos sentir um afago, como criança. Não é isso? Quero ser como criança. Nós cantamos aqui. Mas tem momentos que Deus precisa ser pai. E muitas vezes o nosso pai, para nos tratar, ele vai ter que deixar de falar conosco por um tempo, nos colocar em determinadas situações, para que a gente cresça. Paulo dizia assim: antes eu pensava como menino, agia como menino e andava como menino. Agora que não sou mais menino, penso como um homem, ando como um homem e ajo como um homem. Tem coisas, irmãos, que você só vai amadurecer quando você passar por determinadas dificuldades. Aqueles homens ali não estavam entendendo muito bem por que eles estavam fora da sua terra. Por que eles tiveram que passar por aquelas dificuldades. Mas o Senhor foi bem claro, dizendo assim: olha, fui eu que coloquei vocês aí. Por quê? Qual o objetivo? Por que Deus nos coloca no meio de determinadas coisas? Por que Deus faz isso? Porque Ele quer você frutificando aonde você está. Ele não quer você parado. Ele não quer você sem fazer nada. Ele quer que você faça a vontade dEle. Ele vai fazer de tudo para que você chegue nesse ponto de entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Eu lembro quando eu fui batizado, com 13 anos de idade. Irmãos, aquele dia para mim foi glorioso. O pastor, sabe, me abaixando ali nas águas, e o Senhor falando em profecia comigo. E Ele dizia assim: meu filho, farei grandes coisas na sua vida. Meu filho, farei isso, farei aquilo. E o Senhor falava. Eu falei assim: Senhor, eu só tenho 13 anos. Hoje eu estou com 48, fiz 48. 48 anos. Irmãos, olha que caminhada. Você acha que com 13 anos de idade eu estava preparado para assumir alguma responsabilidade? Não. E Deus sabia disso. Mas Deus tem um propósito conosco desde o ventre da nossa mãe. Ele tem um propósito com você desde quando você estava informe ainda. E Ele está dizendo isso para você: o meu propósito com você não mudou. Você ainda é o meu amado. Você ainda é minha amada. Mas Ele precisa tratar o nosso caráter. Porque para onde você vai, talvez você não possa entrar do jeito que ainda você está. Para onde Deus tem um propósito para você, no céu com Ele, para ceiar junto com Ele, é preciso tratar o nosso caráter, irmãos. E eu precisei ser tratado no meu caráter. Eu era mentiroso. Eu mentia para você e nem ficava vermelho. Eu roubava sem ninguém saber. E achava que estava tudo certo. Deus precisava tratar o Emanuel. Tem coisas que só você e Deus sabem, que Deus precisa cuidar, que Deus precisa tratar. E muitas vezes Ele só vai tratar com você, porque você só vai entender quando Ele te tirar do teu conforto, quando Ele abalar a sua base, o seu alicerce. Deus precisa tratar a nossa vida. E aqueles homens começaram a entender que Deus estava tratando com eles. Eles estavam fora das suas casas. Versículo 5 diz assim: edificai casas. E aí Deus começa a falar com eles de uma forma
que eles não gostariam de ouvir. O que você gostaria de ouvir quando você está fora da sua pátria, quando você está longe de onde você mora? Qual é a primeira coisa que você quer ouvir? Que você vai voltar para o seu lugar, não é isso? Senhor, eu estou me sentindo desconfortável onde eu estou. Eu preciso voltar para o lugar onde eu esteja confortável. Mas não foi isso que Deus falou com eles. Eles estão em cativeiro, fora de Jerusalém, e Deus começa a dar umas orientações para ele. Olha a primeira orientação que Deus fala: edificai casas e habitai-as. Construam casas, estabeleçam-se nelas. Está ficando meio estranho esse negócio. Se eu não gosto desse lugar, se eu não quero ficar aqui, por que Deus está me mandando fazer uma construção nesse lugar? E mais, Ele está me mandando habitar nelas. Que história é essa? E Deus continua: plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres. Ali na versão tem que estar melhor: casem-se, né? Tenham filhos. Presta atenção na ordem que Deus, o Senhor está mandando: construir casas, habitar nelas, plantar jardins, comer do seu fruto, casem-se, tenham filhos, encontrem esposas para os seus filhos, pensando no futuro, e maridos para suas filhas. Pode ir, Mar. A fim de que vocês tenham muitos netos. E aí ele diz assim: multipliquem-se, não diminuam. O que Deus está querendo com esse povo, irmãos? Será que Deus não está ouvindo minha oração? Você pode perguntar. Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que Ele não está vendo que eu não quero fazer isso? Vou te dar uma boa notícia ou uma má notícia, não sei. Deus não se importa com a sua vontade. Deus não quer nem saber o que você quer fazer ou não. Ele quer fazer o melhor para você. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Porque nessas horas é meio complicado a gente falar um amém. Entregar o meu futuro na mão de uma pessoa que eu não vejo. Entregar a minha vida para um Deus que eu nunca vi. Parece ser irracional. Mas quero te dizer outra coisa. A vida com Deus às vezes vai ser irracional. A vida com Deus tem que ser sobrenatural. Pare de andar nessa terra, irmão. Pare de pisar nessa terra. Comece a pedir a Deus para te tirar dessa terra espiritualmente. Senhor, eu estou muito racional. Eu estou muito humano ainda. Me faz ver o que só o Senhor está vendo, porque eu não estou vendo nada disso. Quer ver um maior exemplo? Por isso que ele foi considerado o pai da fé. Abraão. Ele ouve uma voz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Cara, esse homem é um homem que tem muita fé, porque ele nem perguntou para Deus: aonde que eu vou? Para onde que eu vou? O Senhor está me mandando sair desse lugar aqui, onde eu tenho tudo, onde eu tenho a minha base, e está me mandando ir para um lugar que o Senhor vai me mostrar ainda. Que negócio é esse? Eu quero te dizer, irmão, se você quer crescer no mundo espiritual de Deus, você precisa confiar em Deus. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer por você. Mas é preciso entregar, irmãos. Não adianta você dizer que vai entregar, mas nunca entrega. Olha só, se você quer ter resultados diferentes do que você tem tido até agora, você precisa fazer coisas diferentes do que você tem feito até agora. Você entende isso?
Senão você nunca vai sair do mesmo lugar. A palavra do Senhor para nós essa noite é que Ele quer que nós nos multipliquemos. Mas como eu vou me multiplicar se eu não mexo naquilo que está parado na minha vida? Você precisa entender que você tem que tomar atitude no reino de Deus. Você precisa ser uma pessoa que vai ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Deus está mandando você fazer. Você vai ver que isso vai depois, no final, vai trazer um benefício para a sua vida. Mas talvez nesse momento você não esteja vendo nada disso. E humanamente é difícil agir sem ter a segurança necessária. Mas eu te digo mais uma vez, você precisa andar pela fé. Você precisa caminhar pela fé. Você precisa ter intimidade com Deus. Por isso que eu queria cantar aquele louvor aqui da intimidade, mas acabou não dando certo. Quando não tem que ser, não tem que ser. Mas sabe aquela coisa? De você ter intimidade com Deus ao ponto de você querer vestir a blusa dele? Sabe você querer ter intimidade com Ele ao ponto de você esconder os chinelos de Deus para que Ele não vá embora? É isso que diz aquela letra. Senhor, eu quero que Tu fique comigo. Então sabe o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou esconder os Teus chinelos para você não botar o sapato para ir embora. Isso é o que um filho faz quando ama o pai. Né? Para mim foi muito difícil descobrir o amor de Deus, sabe por quê? Porque eu não tive meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano e meio. Querendo ou não, irmãos, meu avô, né, substituiu a figura paterna do meu pai, fisicamente. Mas querendo ou não, aquilo me fez falta. E eu só fui descobrir que aquilo me fez falta quando eu fiz o meu SOSO lá em Uberaba. E eu tive que encontrar com aquilo que me atormentava desde quando eu tinha 1 ano e meio. Irmão, quando você tem um pai ou quando você tem uma figura, você não quer que ele vá embora. E eu precisei descobrir isso em Deus porque eu não tive. Para mim tanto faz como tanto fez quando eu era pequeno, se meu avô saísse ou não saísse. Mas quando eu descobri em Deus o Pai que Ele é para mim, eu jamais vou querer que Ele saia do meu lado agora. Eu descobri quem é o meu Pai. Eu espero que você descubra quem é o seu Pai, para que você jamais deixe que Deus saia do seu lado novamente, porque é Ele que te dá o norte. Ele que às vezes vai lá te puxar a orelha e vai dizer assim: meu filho, não é para fazer dessa forma, é para fazer dessa aqui. Outro dia minha filha pequena, foi ontem, eu acho, anteontem, estava insistindo para pegar uma caixa que não é para pegar, de brinquedo. Aí a mãe dela falou não, 3 vezes. E eu estava lá no computador resolvendo alguma coisa. Quando eu escutei a gente falar a 3ª vez, eu falei, vou lá resolver. Olhei bem para a cara dela e falei assim: Elise, não. Tá bom? Acabou. Você entende? O pai é aquele que às vezes vai te dizer não. É aquele que vai te mostrar que você não pode ter tudo que você quer. Mas você vai ter tudo aquilo que Deus quer para você. Isso você vai ter. E Deus está falando com você nessa noite. Ele está dizendo assim: pode estar acontecendo tudo na sua vida, irmão, minha irmã. Pode estar acontecendo tudo. Mas Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Nunca perdeu. Ele está perto de você, está olhando para você. Ele está só querendo que você entenda que Ele é o seu Pai. Que Ele pode te sustentar em toda e qualquer situação. Você precisa crer nisso. Talvez Deus te trouxe aqui só para você ouvir isso. Deus te pode sustentar em toda e qualquer situação. Tem uma pessoa que tem um trabalho, e esse trabalho não é muito assim de Deus não, sabe? E aí
ela ficou falando comigo assim, mas se eu perder esse negócio, se isso acontecer assim assado, se não tiver mais esse recurso, é esse recurso que nos sustenta. Aí eu virei e falei assim, não, você tá pensando de forma errada. Não é isso que te sustenta. Quem te sustenta é o teu Pai. É Ele que te sustenta. Na hora que você mudar a sua mente, começar a entender que Ele é o que sustenta a sua vida, as coisas vão começar a tomar um outro sentido. Você vai começar a dar valor àquilo que tem realmente valor. E era exatamente o que Deus estava querendo fazer com esse povo que estava aqui no cativeiro. Deus estava querendo mudar a mentalidade deles, para que eles nunca mais precisassem passar pela escravidão. Deus então prepara eles para dizer assim, olha, vocês então edifiquem as casas, plantem jardins, comam do seu fruto, casem-se, multipliquem-se e não diminuam. Por que Deus estava falando isso? Porque eles iriam passar por aquele cativeiro por 70 anos. Você sabe lá o que é isso? 70 anos é uma vida inteira. Você imagina você passar uma vida inteira em cativeiro, reclamando daquela vida? E é o que muitas vezes está acontecendo com você e comigo. Às vezes você está passando por aquela situação difícil, complicada, mas Deus está querendo te dizer, meu filho, mesmo que você esteja passando por essa situação difícil, complicada, você começa a edificar alguma coisa. Você começa a plantar o seu jardim. Você começa a comer do fruto que você está plantando. Você começa a se casar com quem você tem que se casar. Você começa a ter filhos. Você começa a multiplicar. Você começa a não diminuir. Porque o desejo de Deus é que você entenda que Ele vai estar com você, mesmo em meio ao cativeiro. Mesmo no meio do problema, Deus está lá. Ele nunca deixou de te amar. Ele nunca deixou de te amar. E nunca vai deixar de te amar. Mas Ele precisa que você entenda que muitas vezes Ele tem que te disciplinar, te colocar no caminho de volta, te aprumar, aparar as arestas, sabe? E aí você imagina assim que Deus nos compara como uma árvore. E uma árvore ainda que não foi preparada, ela precisa ser aplainada, né? Ela precisa ser cortada. Você imagina? Isso deve doer, né? Ter uma parte sua cortada, deve doer. Mas é melhor do que você receber o machado de Deus. Deus está falando assim, aquele que está em mim, cresce em mim, eu vou podar para que ele dê mais fruto ainda. Mas aquele que não está em mim, o que Deus fala que vai fazer? Ele vai cortar com o machado na raiz e vai lançar no fogo. Qual é a sua escolha? Se é que tem alguma. Qual é a sua escolha? E aí a gente entra, irmãos, em algo que é tremendo, porque no versículo 7 Deus fala assim: e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O Senhor está dizendo para você, olha, meu filho, entenda que se você ainda está nesse lugar, que se você ainda está buscando nesse lugar, você ainda está trabalhando nesse lugar, foi eu que te coloquei aí. Outra coisa, se você mesmo que está nesse lugar ainda não está muito satisfeito, ore por ele, ore pela paz nesse lugar, porque se esse lugar tiver paz, essa paz vai atingir a você também, e você vai também ter paz. Olha, irmão, as orientações que Deus dá, sabe o que eu entendo, irmão? Deus não vai mudar 1 milímetro daquilo que precisa ser feito na sua vida, mas Ele vai te dar os subsídios necessários para que você possa passar por aquela situação. Ele vai te dar o escape, Ele vai te ajudar
a sobreviver no vale, às vezes. Tem coisas, tem momentos da nossa vida que vão nos levar para o vale. Às vezes é o vale da sombra da morte. Mas a Bíblia diz que eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, diz o Senhor. Você pode até passar por ele, mas você não vai morrer nele, porque Deus está contigo. E se você talvez nesse vale não conseguir caminhar, sabe o que vai acontecer? Ele vai te pegar no colo e vai te levar até o final. Creia nisso. Quem crê que Deus pode fazer isso por você? Quem crê? E Ele está fazendo em nome de Jesus. É mediante a sua fé. Mediante a sua fé. Se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder fazer qualquer coisa em nome de Jesus. Mas primeiro você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar o seu coração. Hoje eu estava trazendo um exemplo bobo aqui. É bobo mesmo, tá, irmãos? Hoje eu estava vendo um jogo do Flamengo. Flamengo e Fluminense. Não comemora não. E aí um dos caras estava comentando depois do jogo que o Flamengo perdeu no último minuto. Um dos caras estava dizendo assim: por que o Fluminense ganhou? Sendo pior, mais fraco do que o time do Flamengo. Por quê? Eu esperei o cara falar o que ele achou do jogo. Ele falou assim: porque o Fluminense, na hora que entendeu que ele poderia vencer pela intensidade, ele foi lá e ganhou do Flamengo. Enquanto o Flamengo achou que ele poderia vencer a qualquer momento por causa da sua superioridade, o Fluminense entendeu que ele teria que ser intenso naquilo que ele estava fazendo. Por isso que ele ganhou o jogo. E aí eu trouxe isso para nós aqui agora. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós achamos que nós somos superiores aos outros, porque somos cristãos. Mas você precisa entender que nós somos superiores. Nós não somos superiores em nada aos outros que estão lá fora. Qual o nosso diferencial enquanto cristãos? É que nós temos a Jesus, o nosso Salvador. Por isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas sem Cristo, nós não somos vencedores. Agora, eu quero que você pare aí, olhe para a sua vida e pense assim: vamos comparar minha vida com quem é de Cristo e com quem não é de Cristo. Por que eu não estou vencendo? Ou por que eu deveria vencer e não está acontecendo isso? Sabe por quê? Porque às vezes está faltando intensidade da sua parte em servir a Deus. Você entendeu agora? Só vai sair vencedor dessa batalha que nós estamos vivendo, irmãos, aqueles que se intensificarem na busca por Deus. Daí quando o Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não é de qualquer maneira. Não é uma busca assim de por acaso. Eu vou na igreja, ou então nem vou na igreja, ou então eu só vou na igreja, não busco nada durante a semana. Não é assim que você se torna vencedor. Só vence em Cristo Jesus aquele que busca a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Tem que ter intensidade na busca por Deus. Não há como, irmão. Isso eu fui descobrir na minha vida com Deus, na base de muita pancada. Sabe? Às vezes no meu início da minha vida com Deus, eu achava assim: minha família é de crente, minha mãe é crente, eu estou numa igreja de crente, eu vou ser crente. Já tinha sido batizado mesmo. Passaram alguns anos, eu entrei na faculdade. Sabe o que aconteceu comigo? Desviei, irmão. Desviei. Saí da presença de Deus. Eu estava ao Deus dará.
Mas havia uma promessa sobre minha vida. E há uma promessa sobre a sua vida também. Deus está voltando a afirmar para você nessa noite: eu tenho um propósito na sua vida. E esse propósito nunca mudou. Nunca mudou. Versículo 8 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. É engraçado que aquele povo que havia sido levado para outras localidades, para a Babilônia, eles tinham se contaminado tanto com os deuses da Babilônia, que eles agora ouviam os adivinhos, ouviam aqueles que não eram profetas, mas se diziam profetas. Aí você está vendo alguma semelhança com os dias de hoje? Não é? Não é assim? Você vai numa igreja, não vou dizer de qual, mas aqui, graças a Deus, não tem acontecido isso. Mas aí você vai numa igreja, no final do culto, o que é que acontece? Forma-se aquela fila em volta do profeta. O profeta vai profetizar para você. E aí o Senhor está dizendo assim: sabe por que vocês estão em cativeiro? Sabe por que vocês vão continuar em cativeiro por 70 anos? Porque vocês deixaram de me ouvir para ouvir os falsos profetas. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos os culpados de estarmos na situação que nós estamos. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir outras vozes. E aí, irmão, quando você deixa de ouvir a voz de Deus, Deus deixa de falar com você. Sabe o que é pior? Deus deixa de agir em você. Eu fiz isso um período da minha vida. Eu deixei de ouvir a voz de Deus e Deus deixou de falar comigo. Mas Ele tem um amor profundo, não só pela minha vida, mas pela sua vida também. Que pela misericórdia de Deus, Deus usou um momento difícil na minha vida para me trazer de volta para a presença dEle. E talvez Deus possa estar usando, talvez, um momento difícil da sua vida para te trazer de volta para Jerusalém, para a casa do Pai, para o aconchego do Pai. Graças a Deus que você hoje está aqui ouvindo isso, porque Deus está te dando uma prova muito grande que Ele te ama ainda. Ele está dizendo para você: filho, talvez você tenha até que passar por algum problema, mas eu estou te dando todas as diretrizes para você passar no meio desse problema junto comigo, e você vai viver em nome de Jesus. Sabe o que a palavra de Deus diz para você nessa noite? Sê tu uma bênção. Seja uma bênção. Por que Deus está falando isso conosco hoje, irmãos? Porque muitas vezes a gente deixa de ser bênção para ser problema, para ser muitas vezes até maldição para nós mesmos. Mas Deus quer te realinhar, te colocar no prumo novamente, te trazer para o trilho. E Ele diz assim: filho, faz isso que eu estou te orientando a fazer, porque se você fizer isso, eu vou te trazer de volta. E trazer de volta para a presença do Pai é a melhor coisa que pode existir na nossa vida. Sabe o que é? Ter comunhão com Ele, orar e Ele responder a sua oração. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu creio que você já tenha tido, de falar uma coisa com Ele, e de repente Ele vem e te abraça de uma forma que você não consegue se conter, porque é Ele que está ali, você entende? Você está sentindo a presença dEle aqui agora? Ele está aqui, irmão. Jesus está falando com você nessa noite, está dizendo assim: meu filho, mais uma vez estou te dizendo para você, não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não tenha medo. No mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você estiver em Cristo, irmão, minha irmã,
você pode ter a certeza que você vai vencer também, em nome de Jesus. Não tire essa palavra mais da sua cabeça, lembre-se dele, lembre-se dessa palavra, diga assim: Senhor, você falou comigo naquele dia, o Senhor me trouxe de volta à tua presença, e não há nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus para você. Versículo 10: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Sabe, irmãos, nós fomos condenados a viver fora do paraíso. O homem tinha um lugar para viver. Nós tínhamos um lugar para viver, onde tudo colaborava com a nossa própria vida. Mas por causa do pecado, nós fomos forçados a viver fora de lá. E nós estamos passando esse período agora fora. Mas Deus não nos abandonou. Deus não deixou de nos amar. E Ele está dizendo para nós: meu filho, mesmo que você esteja passando por um tempo fora daquele lugar onde você foi criado para estar, passe por esse lugar como se você estivesse lá. Viva, mesmo em meio a essas dificuldades todas, viva uma vida comigo. Viva intensamente comigo. Ore intensamente comigo. Jejue intensamente comigo. Não deixe que as coisas da Babilônia tomem conta da sua vida. Não deixe isso. Não se deixe contaminar pelas iguarias do rei. Porque somente aqueles que não se deixam contaminar pelas iguarias do rei vão ter o privilégio de estar na presença do Senhor um dia novamente. Quando Deus descia do seu alto e sublime trono e descia ao Éden para conversar com o homem todas as tardes. Você imagina um negócio desse? É tudo que eu desejo. Poder caminhar com o Senhor no jardim, irmão. Você sabe lá o que é isso? Poder falar com Ele face a face. Coisa que por causa do pecado eu fui privado de fazer isso. Agora somente o meu espírito pode estar com Ele, porque eu ainda estou nesse corpo. Mas vai chegar um dia que eu vou deixar esse corpo e vou falar novamente face a face com o meu Deus. E Deus está dizendo para você nessa noite, mais uma vez: filho, você não foi feito para viver longe da minha presença. Você foi feito para viver debaixo das minhas mãos. Tem um trecho da palavra de Deus que diz assim: como a galinha afaga os seus pintinhos, assim Deus vai fazer com cada um de nós. Sabe isso? Qual o lugar mais quente que o pintinho poderia estar? Debaixo da sua mãe, debaixo da proteção da sua mãe. Deus está dizendo assim: o Espírito Santo de Deus, que representa a mãe, Ele quer fazer isso conosco. Ele está dizendo assim: olha, meu filho, fisicamente não dá para você fazer isso ainda, mas espiritualmente você pode fazer isso. Quem passou pelo Souza sabe do que eu estou falando. Deus quer te trazer algo novo, em nome de Jesus. Pega esse louvor para mim depois aí. E aí nós chegamos no ponto onde a gente fala sobre o versículo que a gente leu, né? Versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Presta atenção, quais são os pensamentos? Pensamentos de paz. Eu não sei se está ali de paz. São planos de bem. Mas no original, por isso que eu fiz questão de trazer o original aqui. No original está assim: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz. No original está assim: pensamentos de shalom.
E aí você vai ver o que significa Shalom. O que significa Shalom? Paz. Mas só que no significado completo da palavra paz, Shalom, ela é muito maior do que a gente acha, né? Deixa eu trazer para vocês aqui que eu trouxe por escrito. Ela é muito maior do que simplesmente designar paz. Shalom significa envolve todo o bem-estar que você possa imaginar. Olha que coisa. A palavra shalom no hebraico não é só paz, mas é tudo que envolve o seu bem-estar. Físico, mental, espiritual, financeiro, tudo. Então quando você entende que Deus está dizendo assim, olha, eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Deus está dizendo assim, eu tenho pensamentos sobre a sua vida na plenitude. Eu não tenho um pensamento para você somente na paz momentânea, né? Tem gente que fala assim, Senhor, eu só queria ter paz. E a paz de Deus, você não quer ter? A paz de Deus envolve todo o seu bem-estar, tudo aquilo que você pensa, né? Ele falou aqui, olha o que significa: plenitude, completude, paz, saúde, segurança, amizade, contentamento. Uma vida de paz é uma vida cheia de alegria do Espírito Santo. Quando você não está contemplado com a presença de Deus na sua vida, você não tem paz. Quando você não tem a plenitude de Cristo na sua vida, você não tem paz. E o que Deus quer para você é exatamente isso: pensamentos de paz, pensamentos de plenitude, de bem-estar. E não é só uma vez não, irmãos. Não é só os domingos não. São todos os dias. Deus quer fazer parte do seu dia a dia, mas é preciso que você o chame para fazer parte do seu dia a dia. Quantas vezes você acorda de manhã, você nem chama Deus para fazer parte do seu dia? Ah, pastor, é a correria do dia a dia. Não é não, irmão. Não é não. Você precisa chamar Deus para fazer parte da sua vida todos os dias. E aí Ele vai andar com você todos os dias. E aí Ele diz assim: se você então fizer isso, todos esses passos que eu te ensinei, mesmo em meio às dificuldades, e aí Ele vai dizer lá no versículo 12: então me invocareis e ireis. Você vai para esse lugar onde você tem que ir, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. O relacionamento vai voltar com Deus, você entende? Você vai falar com Ele e Ele vai te responder. Literalmente Ele vai te responder. Se isso ainda não está acontecendo na sua vida, tem alguma coisa errada. Você não foi feito para fazer um monólogo. Você foi feito para fazer um diálogo com Deus. Diálogo é quando você conversa um com o outro. Você fala, o outro responde. Deus quer ter relacionamento com você. Relacionamento. E aí Ele completa dizendo: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, é esse o desejo de Deus para você. É esse. Tem coisas, sabe, que a gente precisa retirar da nossa vida, né? Quando Deus olha você tendo uma outra coisa no lugar do seu coração que não a presença de Deus, sabe o que se passa no coração dele? Ciúme. Deus tem ciúme.
Ah, pastor, como é que Deus tem ciúme? Tem. Êxodo capítulo 20, versículos 1 até o versículo 5, diz assim, presta atenção. Então falou Deus essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ó, não ter, né? Muitas vezes quando você conversa com alguém que adora imagens, eu vou falar só de imagens, mas tem vários tipos de adoração. Mas vamos tocar só no tipo da imagem, que adora imagem. Geralmente as pessoas falam assim: não, eu não adoro não. Eu não adoro não. Eu só tenho, mas eu não adoro. Olha o que Deus manda fazer. E o pior é que isso aqui está na igreja, está na Bíblia Católica. Isso que é pior. Olha o que Deus manda fazer. Não terás, ou seja, não ter outros deuses diante de mim. Não farás, não faça perante ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E não te encurvarás. Ou seja, não é só não adorar, é não ter, não fazer e não adorar. Não encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, aí ele vai dizer, ó, sou Deus zeloso. E aí você vai no original, você vai ver o que significa ser um Deus zeloso. É um Deus ciumento. Ele não quer dividir o seu coração com mais ninguém, senão ele mesmo. Por isso ele tem ciúme de você. Deus está dizendo para você nessa noite, ele tem ciúme de você, e ele quer você perto dele, junto dele. E aí ele completa dizendo assim, ó, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Deus quer te abençoar, mas ele não pode se furtar de exercer justiça. Pense nisso. Deus, ele te quer perto dele, mas se você se afasta dele, ele não pode deixar de exercer justiça. Deus é justo. O seu trono está estabelecido sobre justiça e juízo. Mas quando você se volta para Deus, quando você se arrepende dos seus pecados, a palavra me garante que ele vai fazer misericórdia a milhares dos que o amam e aos que guardam os seus mandamentos. Ou seja, ele vai abençoar até 1000 gerações para frente. E você vai buscá-lo, e você vai achá-lo, quando você o buscar de todo o seu coração. É isso que Deus quer. É simples assim, entendeu? Ah, pastor, isso é muito difícil. Não é não, irmão. Não é não. É só você deixar o Espírito Santo transformar a sua mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que você receba essa palavra como um cuidado de Deus com você. Ele teve o cuidado de falar isso com você nessa noite, para que você seja uma bênção aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar de pé? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que esteve aqui conosco nessa noite, por aqueles que nos acompanharam pela internet, que viram o nosso culto. Senhor, eu te louvo, Senhor, por aquilo que Tu já tem demonstrado para cada um deles, que Tu os amas, Senhor, de uma forma incondicional, de uma forma tão grande que Tu colocou para cada um de nós, Senhor, que o Seu amor
não tem medida, mas que nós precisamos querer intensamente ser amados por Ti, Senhor. Que essas pessoas que estão aqui hoje, Senhor, e que assistiram pela internet, elas possam ter, Senhor, a oportunidade de serem libertas de tal forma, Senhor, que Satanás não tenha mais influência nenhuma nas suas vidas, nem consiga impedi-los, Senhor, de Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Que elas possam, Senhor, ter intimidade, que elas possam ser renovadas nessa noite em nome de Jesus. Que elas possam, Senhor, ser acalentadas pelo Teu amor nessa noite, Pai. Que elas possam sentir a Tua presença agora, Espírito Santo. Que elas possam até mesmo ser tocadas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que mesmo estando em meio às dificuldades, elas possam enxergar um bom final para cada uma delas, Senhor. A Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu tens sempre um bom final para nós. Então, Senhor, que isso se cumpra na vida de cada irmão e de cada irmã. Que elas sejam abençoadas, que elas sejam libertas, que as escamas caiam, que as prisões sejam desfeitas, que as correntes sejam quebradas, Pai. Que elas possam enxergar tudo aquilo que elas não enxergavam antes, Senhor. Que Satanás perca, Senhor, e que Tu ganhe, Senhor, na vida delas. É o que nós Te pedimos, Pai, crendo nessa vitória que há em Ti, Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Pode se assentar. Irmãos, eu queria agradecer aos irmãos e às irmãs que vieram aqui no sábado, ontem, né? Fazer a limpeza aqui da igreja. Foi uma bênção. E eu quero dizer, irmãos, que quando a gente faz para o Senhor faz por nós. Pode ter certeza disso. Quando você é intenso com Deus, Ele também vai ser intenso com você. E Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Muito obrigado, tá? Pelos irmãos e as irmãs que estiveram aqui. Eu queria dizer para os irmãos o seguinte: nós estamos agora, irmãos, dia 10 agora nós temos que realizar o nosso pagamento do aluguel, né? E ainda não temos o valor, mas eu sei que Deus vai prover. Se você ainda não fez o seu dízimo, a sua oferta, se você ainda não dizimou, eu queria te pedir que você dizimasse antes do dia 10, tá bom? Porque a dia 10 é o dia que a gente tem que pagar o aluguel, pagar as nossas contas. Eu sei que Deus tem provido sustento para cada um de nós. Ele não nos trouxe aqui, não foi à toa, mas Ele tem sustentado a cada um de nós. Amém? E aqueles que nos visitam pela internet, que estão vendo o culto, aí embaixo você vai ver uma tarja, né? No Facebook tem uma tarja com a nossa conta, com a nossa do banco, a conta, e o Pix, que é o telefone que está aí do lado. Se você puder nos ajudar, se você puder abençoar a obra do Senhor nesse lugar, nossa igreja, o Senhor vai te abençoar, tem certeza disso, e vai derramar sobre a sua vida 100 vezes mais tudo aquilo que você fizer pela obra do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você seja abençoado, que essa semana o Espírito Santo visite a sua vida de tal forma que você nunca tenha sido visitado antes, que Ele venha falar com você em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Deus abençoe. O quê? Irmãos, espera aí. Minha esposa, pastora, está me lembrando de receber os irmãos, né? Que estão aqui visitando.
Tainá e Lucas. Em nome de Jesus. A Bia já é de casa, né, Bia? Bia? Hã?